Bom, pessoal, essa aula é uma aula de câncer de endométrio, né? Confesso que o câncer de endométrio não é um tema muito frequente em provas de residência, talvez principalmente o diagnóstico, mas o câncer em si, vou pincelar algumas coisas, tá? Mas não é uma matéria que vocês precisam se concentrar muito para a residência. O que vocês precisam saber, principalmente incontinência urinária, NIC e BIRADS, isso já é uma parte gigantesca. As massas anexiais e o câncer de endométrio, eles ficam um pouquinho mais reservados para se vocês estiverem bem nessas outras partes, ok? Então, é o tumor mais frequente ginecológico em países desenvolvidos, claro, eu não estou falando de mama, mas o tumor de trato genital inferior principal, tá? Então, a idade predominante dele vai ser acima de 50 anos e uma mortalidade média em torno de 20%, tá? O tratamento, a maioria das vezes, ele é curativo. A gente tem em torno de 8% de mortalidade em estadiamento 1, que é o mais frequente, ok? E os principais fatores de risco, né, pessoal? Então, nós vamos lembrar dessa foto, dessa paciente. É uma paciente obesa, ela é diabética, ela é hipertensa, tá? Por quê? Quanto mais produção periférica de estrogênio, maior o risco essa paciente tem de câncer de endométrio, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, idade é um fator de risco, claro, para todos os tipos de câncer. Obesidade, tá? Ela não ter filhos porque ela tem um risco maior de fazer hiperplasia endometrial. A menopausa tardia é menor que a precoce porque ela tem mais troca endometrial, mais risco de mutação. Diabetes, o hiperestrogenismo, então, por exemplo, mais 5 anos de reposição hormonal, anovulação crônica, os ovários policísticos, né? Tá? Síndromes de Lynch, principalmente síndromes hereditárias relacionadas a alguns tipos de câncer, mutações de TP53, uso de tamoxifeno, que a gente usa para câncer de mama, ok? E as hiperplasias, pessoal? Sempre que a gente fala em hiperplasia, a gente tem que lembrar sempre das neoplasias in situ, né? Então, tudo que é in situ, quando a gente fala neoplasia in situ, são os pré-cânceres. Então, o NIC é uma neoplasia in situ de colo. Ductal in situ é um pré-câncer de mama. A hiperplasia endometrial é como se fosse um CA in situ, um pré-câncer de endométrio, tá? Vamos ver um pouquinho mais disso aí, né? Então, o que são hiperplasias? Então, são histologicamente diferentes dos carcinomas, mas a gente tem um aumento de relação glândula-estroma, tá? Mas que não preenche critérios para carcinoma, ok? A clínica vai ser sangramento, ou uterino anormal, ou sangramento pós-menopausa, ok? E quando tem uma hiperplasia com atipias, aí realmente é um precursor de carcinoma. Pico de idade em torno de 50 anos e um pouquinho mais idosa quando a gente tem atipias, ok? Então a gente pode ter simples, hiperplasia simples sem atipias, complexa sem atipias, simples com atipias e complexa com atipias, ok? Essa classificação nova em geral isso não é cobrada em residência, é mais para título especialista em gineco-obstetra, ok? O é mais importante é essa associação com o câncer. Então, ó, você tem câncer junto em 20% dos casos quando você tem hiperplasia complexa sem atipias e 50% de câncer junto quando você tem hiperplasia atípica. E o que é muito cobrado é essa regrinha aqui, ó. Então, a evolução de uma hiperplasia para câncer. Se for uma simples, 1%. Se for simples atípica, 8%. Se for hiperplasia complexa, 3%. Se for complexa atípica, 29%. Ok? Então aqui a gente vai ter o ultrassom, né? Ultrassom, esse corte é como se fosse um corte coronal e esse aqui é um corte como se fosse longitudinal do útero. Então vocês vão ver aqui um espessamento endometrial. Aqui eles estão medindo a distância, olha só.
a gente consegue ver aqui, ó, a distância 2, 1,8, então 18 milímetros seria o endométrio espessado para uma menopausada, tá? Então aqui uma outra foto de ultrassom, mostra o espessamento endometrial, e aqui o aspecto de uma esteroscopia, tá? Que também pode ser cobrado alguma coisa de vocês. Droga-chave para o tratamento da hiperplasia, progesterona. Então, acetato de medroxiprogesterona. Porém, nem sempre a gente faz progesterona, né? Então, olha só, hiperplasia sem atipias. A gente aborda fatores de risco, pode fazer a medroxiprogesterona, pode avaliar depois de 3 meses, 3 a 6 meses. Se for atípica, o tratamento padrão é esterectomia, tá? Esterectomia simples, tá? Mas se ela desejar preservar a fertilidade, a gente pode pensar em fazer sim o tratamento clínico. Então, o tratamento clínico no MENAC é medroxiprogesterona, 10 mg por dia, por 3 ciclos, depois a gente pode reavaliar. Na perimenopausa a gente aumenta para 20 mg, na pós-menopausa também a gente faz 20 mg, ok? Se a paciente tiver prole completa, pensar em esterectomia, nas hiperplasias com atipias. Então, as hiperplasias é mais uma pincelada, não costuma ser tema de residência, mas para vocês terem uma noção do que é isso, né? Do que é esse pré-câncer, ok? Bom, e os carcinomas, né? Então, o principal é o adenocarcinoma. Por que adeno? Porque o epitélio de dentro do útero é a glandular, então é adeno. Por isso que o principal é adeno. Endometrioide, tá? Que é o principal tipo histológico. É o que tem melhor prognóstico, tá? Os serosos papilíferos, células claras, eles têm prognóstico bem pior que o endometrioide. E eles dão um perfil de paciente um pouquinho diferente do endometrioide. Enquanto a endometrioide dá muito em paciente mais obesa, hipertensa e diabética, o células claras serosos papilíferos geralmente dá naquelas idosas, magrinhas. Eles não têm muito a ver com o hormônio, igual o endometrioide tem. Os outros tipos que estão listados aí são menos importantes para vocês, ok? Qual que é o principal sintoma do carcinoma de endométrio? Sangramento pós-menopausa ou sangramento uterino anormal, tá? Esses outros sintomas, sensação de peso, dor pélvica, menorragia, né, piometra, então são sintomas que geralmente não são muito cobrados para vocês. As questões típicas de carcinoma de endométrio são paciente com sangramento na pós-menopausa. Basicamente é isso, tá? Ou uma paciente com bastante fator de risco para câncer de endométrio que está com sangramento uterino anormal. Pode ser assim também. Bom, avaliação endometrial na pós-menopausa é principalmente sangramento vaginal, tá? E olha só, dentre todos os pacientes com sangramento pós-menopausa, certo? 10% vai ter carcinoma e 15% se ela for mais de 60 anos. Mesmo assim, a maioria das mulheres não tem carcinoma, tá? E no MENAC, né? A mulher que menstrua normal, como é que eu vou saber quanto que eu vou pedir essa avaliação endometrial? Então, são critérios que também geralmente não caem, mas o que é mais importante é esse aqui, ó. Presença de células glandulares atípicas na citologia. Então, lembra quando a gente fala que quando a gente tem um CGA na citologia, né, células glandulares atípicas e a colposcopia está normal, a gente faz ultrassom em mulheres acima de 35 anos, por conta de risco de câncer de endométrio. Ou se a mulher tiver um sangramento uterino normal, né? Então, mulheres, por exemplo, obesas, que têm um sangramento muito intenso ou muito irregular, também tem que ser avaliados, ok? E o rastreamento para câncer de endométrio, né? Será que tem algum exame que rastreia, igual colo de útero, igual mama, né? Pessoal, câncer de endométrio não tem indicação de rastreamento, tá? Um ultrassom, por exemplo, vaginal anual, como às vezes a gente vê o pessoal fazendo, certo? Algumas mulheres poderiam ter benefício, por exemplo, mulheres com sobrepeso,
as que usam tamoxifeno, mesmo assim não é indicado. A única exceção para rastrear câncer de endométrio é síndrome de Lynch 2, tá? Que é uma síndrome que tem associação com CA de cólon, pâncreas, ovário, certo? Então aí só que o rastreamento não é com ultrassom, ele é com biópsia endometrial anual para todas as mulheres acima de 35 anos. É bem agressivo mesmo esse rastreamento, tá bom? E qual o exame de imagem solicitado inicialmente? Qual que é o padrão ouro? Então, no sangramento pós-menopausa, o primeiro exame que a gente pede é a ultrassonografia, tá? Existem alguns outros, né? Por exemplo, as curetas de VPL, né? A curetagem uterina, tá? A própria esteroscopia, que é quando você coloca uma câmera dentro do útero para avaliar. Esse seria o padrão ouro, mas o primeiro exame é o ultrassom, tá? Então, o que que a gente tem de corte? Esse slide ficou meio ruim, porque ele ficou com muita informação, mas para vocês, o que que é importante, né, pessoal? É o ponto de corte. Então, para as pacientes com um sangramento pós-menopausa, tá? O ponto de corte, em geral, ele vai ser entre 4 e 5 milímetros. Então, se você tiver uma paciente que tem um sangramento e ela tem um ultrassom com 8 milímetros de espessura endometrial, você precisa partir para a esteroscopia. Se ela tiver 3 milímetros, 4 milímetros, ela não precisa fazer esteroscopia, porque provavelmente isso não é um carcinoma de endométrio, tá? Mulheres sem sangramento, em geral, o corte é um pouquinho maior. Vamos supor, pediram um ultrassom para rastrear, vai? Ou se não, um ultrassom por algum motivo de rotina. Veio lá uma espessura endometrial de 10 milímetros e a paciente não tem sangramento, é provável que isso não seja CA de endométrio. Nesse caso, o ponto de corte seria 11 milímetros. O que mais vai cair para vocês é esse 4, 5 milímetros, que é o de sangramento pós-menopausa, ok? Então aí a gente vai ter as imagens muitas vezes, né? Então vocês veem que esses são cortes uterinos que mostram um espessamento endometrial. Aí, então, geralmente essa área hiperecogênica mais branca é o endométrio, geralmente ele vai estar medido na questão para vocês e isso vai fazer com que você veja a medida do eco endometrial. A estereoscopia é o padrão ouro, né? Ele vai analisar toda a cavidade, direcionar a biópsia, ok? E pode estimar a dimensão da lesão. E pode cair algumas coisas de estereoscopia para vocês, tanto em relação a carcinoma quanto pólipo, ok? Claro que essas imagens não são tão típicas, a primeira imagem ali é uma atrofia, né? A segunda imagem pode ser um pólipo ou um carcinoma, ok? Aí, aqui é um carcinoma mesmo, né? Uma imagem bem típica de câncer de endométrio. E a estereoscopia, os achados mais frequentes vão ser principalmente a atrofia, tá? E a hiperplasia, proliferação endometrial, e o carcinoma vai ficar um pouquinho mais longe aí nesse caso, tá? Pólipos também são muito frequentes, certo? Então, primeiro atrofia, segundo pólipo endometrial. Lá no final, né, 10% dos casos, um pouco menos, às vezes carcinomas. A curetagem é um método, se você não tiver estereoscopia, é um método mais rápido, mas a acurácia dela é meio baixa, a gente não gosta muito, ok? O CA125, só para vocês saberem que está associado com tumores de endométrio, mas ele não é tão específico. Se cair em alguma questão, vocês sabem que isso pode ter a ver, tá? Beleza, a gente fez o diagnóstico, câncer de endométrio. Qual que é o próximo passo? Estadiar. Para estadiar, o que que nós vamos fazer? A gente já vai operar, né, para estadiar e tratar, certo? Então, qual que é a cirurgia? Em geral, a gente retira o útero e os ovários e as trompas, né? E, em geral, a gente faz a retirada dos linfonodos pélvicos, tá? E algumas vezes do paraórtico, tá? Então, o tratamento que vocês precisam lembrar
é principalmente a retirada de útero, ovário e trompa e a retirada de linfonodos pélvicos. Ah, ela vai fazer quimio, ela vai fazer rádio, o tratamento é extremamente complexo, depende do estadiamento, que não cai isso para vocês também, uma coisa específica para oncologia ginecológica, tá? E não é tão importante, tá? O mais importante é vocês saberem diagnosticar, né? Saberem quais exames vocês pedem, ver as imagens do ultrassom e saber o tratamento padrão que é cirúrgico, estadiamento e tratamento cirúrgico, tá? Mas, por exemplo, em casos que a gente não consegue operar, a gente poderia fazer quimioterapia antes. Em alguns casos, a gente faz radioterapia depois da cirurgia, a depender do que vem da cirurgia, tá? Só que são protocolos bem mais complexos, que exigem discussão multidisciplinar. Em geral, não estão inclusos em questões de prova de residência para médico geral. Então, aqui uma foto de um câncer endométrio, ok? Aí o tratamento padrão, tá ok? E o segmento, pessoal, é a mesma coisa que todos os tipos de câncer, né? 6 meses durante 5 anos, depois a gente pode fazer anualmente. Lembrar que o câncer de endométrio é uma das patologias que exige que a gente colha a citologia do fundo do saco, né? Anualmente, tá? Pode-se fazer o exame físico geral, pode-se solicitar o CA 125, que é o marcador tumoral, ok? E pedir para a paciente retornar se ela tiver algum sintoma antes desses retornos periódicos. Acho que o câncer de endométrio é uma coisa que, se for cobrado, ela vai ser cobrado mais diagnóstico e não tratamento. De qualquer forma, é uma pincelada para vocês sobre fatores de risco, sobre a hiperplasia, sobre o diagnóstico de câncer. Mostrei algumas imagens para vocês, né? Que é o que está sendo mais cobrado em provas hoje. Ok? Um abraço.